Obrigado. Eu quero aproveitar, mas é bom isso, porque a gente tem aqui um vídeo maravilhoso. Eu vou colocar primeiro o vídeo do Jornal Nacional sobre Xandão na Itália. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, foi hostilizado e teve o filho agredido no aeroporto de Roma ontem à noite. A Polícia Federal identificou os 3 agressores, todos brasileiros, e já abriu inquérito para investigar o caso. Ministros e parlamentares manifestaram solidariedade a Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes estava... Olha só. Eles foram agredidos, mas o caso ainda vai ser investigado. Eles foram agredidos, mas a Globo não tem as imagens. Deixa eu falar uma coisa assim, básica de jornalismo. Quando a gente fala do suspeito, né? Suspeito de agredir fulano, ciclano, beltrano, suspeito de cometer homicídio, suspeito de estupro, você está trabalhando semanticamente com uma questão jurídica que é fundamental para preservar a boa fama e a imagem que a pessoa tem, mesmo isso, né? Essa notícia, essa manchete, vai ter um impacto negativo na imagem da pessoa, porque ela já é suspeita. Agora, quando você imputa a ela um crime que ela pode não ter cometido, porque ainda vai ser investigado e a gente ainda vai ver as imagens, a gente precisa saber o que aconteceu, você está pulando uma etapa que no jornalismo é essencial, até é uma questão deontológica, é da ética jornalística. Existe um velho ditado mineiro que diz o seguinte: prego que se destaca, toma martelada. Nos dizeres do Alexandre de Moraes é o seguinte: se você não quer ter uma vida pública, então se você não quer, aliás, sofrer críticas, então que não vá para uma vida pública. E críticas podem ser incisivas, podem ser debochadas, podem ser levianas. Ao que tudo indica, o ministro foi verbalmente hostilizado nesse aeroporto. Pode ser uma coisa leviana, pode ser uma agressividade, pode ser chulo, mas o Bolsonaro é chamado de assassino, nazista, fascista, genocida todo dia. O Lula é chamado de ladrão, tudo bem, é uma coisa mais factual. Mas, eventualmente, a vida pública tem dessas coisas, tem desses dissabores. Tem a possibilidade, inclusive, de uma agressão verbal mais incisiva ou até a possibilidade de uma agressão física, que é extremamente condenável. Não se sabe se o Alexandre de Moraes sofreu uma agressão, se o filho do Alexandre de Moraes sofreu uma agressão física, porque não tem imagens, não tem nada. Não tem rigorosamente nenhuma testemunha ocular que tenha falado isso. Essa nota surgiu, sabe-se lá Deus de onde. E aí a Rede Globo diz peremptoriamente, sem nenhuma investigação formal, sem nada, que eles foram agredidos, para dizer que depois foi uma suposta agressão. Ou seja, isso é manual da primeira página de jornalista. Você tem que investigar, você tem que ver, no mínimo você tem que estabelecer 2 fontes que se contradizem ou não na mesma notícia. Não tem imagem, não tem nada, não tem testemunha. E aí, por causa dessa tendenciosidade da imprensa, já dizem que ele foi agredido. O que implica dizer agredido fisicamente. E mais, não é só isso. Eles pegam a foto desse senhor de idade de 71 anos, colocam na internet e o senhor é linchado, vai ser perseguido, vai ser massacrado e ele diz que não fez nada. Ele diz que não fez nada. Ou seja, e a Rede Globo, por exemplo, já tem um histórico pavoroso dos anos 80, do caso da escola base, em que ela colocou a cara de pessoas, acusando essas pessoas de estupro em uma escola. Essas pessoas foram linchadas, essas pessoas foram destruídas, tiveram a reputação absolutamente anulada por um erro grotesco jornalístico da senhora Rede Globo, e agora ela comete o mesmo erro. Eu não sei o que aconteceu, mas eu, enquanto jornalista, me formei inclusive na PUC, eu sei que eu jamais poderia fazer isso. Nenhum estudante de comunicação faria o que a Rede Globo e outros periódicos de jornalistas fizeram. Mas mais, para além dessa má informação jornalística, a gente vê Sérgio Moro, autoridades prestando solidariedade ao Alexandre de Moraes, sendo que nem ele se manifestou sobre o caso, e nem o STF, e nem ninguém. É uma coisa estranhíssima. Ou seja, o que significa isso? Sabugismo. A gente está vivendo, e eu digo com todas as letras isso, uma ditadura de toga do país. O ditador, dizem, é o Alexandre de Moraes. E aí o que a gente está vendo? Sabugismo, puxa-saquismo, sem investigação formal, sem prova, sem testemunho ocular, as pessoas prestam solidariedade a uma coisa que ninguém sabe se existiu ou não.
E aí vem outra coisa. Aí, ao que se sabe, o Alexandre de Moraes vai incluir essas pessoas dentro do inquérito dos atos golpistas antidemocráticos. Pelo amor de Deus! Se alguém chega pro Alexandre de Moraes ou pro Barroso e fala, você está conspurcando a democracia, você vai ser incluído no inquérito? O Brasil virou um país completamente surreal, em que o juiz da Suprema Corte pega alguém do outro lado da rua e fala, você é a vergonha do STF, e fala, você vai preso. Você lembra do Ricardo Lewandowski falando isso? O cara falou pra ele, o STF é a vergonha do país, você vai preso. Isso é autoritarismo. Isso é golpismo da democracia. Isso é, exatamente, isso é um golpe de essência. O cara que se coloca no lugar da democracia, se alguém interpela ele, o cara se coloca como força e poder político, como o próprio Barroso diz, o STF agora é uma força e um movimento político, se comporta como político, vai em sindicâncias, vai em movimentos políticos, vai em lives com advogados políticos, jornalistas que falam de política, se coloca de maneira incisiva ao lado de um espectro da política brasileira, quer seja a esquerda, se coloca contra o que se chama bolsonarismo, conservadorismo, cristianismo, que seja, e depois o cara não quer ser interpelado na rua, e quando é interpelado diz, você vai pro inquérito de golpe, você vai pro inquérito de atos antidemocráticos. Ou seja, se é uma força política, o STF, ele tem que agir como tal, com a responsabilidade que tem, e não querer perseguir pessoas. E a mídia vai nesse mesmo embalo, perseguindo, massacrando, linchando pessoas, sem a devida investigação, simplesmente condenando. Ou seja, o STF está criando a jurisprudência da perseguição. E essa jurisprudência não afeta só o mundo jurídico, está afetando toda a mídia e a grande mídia brasileira, que está perseguindo, linchando, sem o devido processo legal, sem a devida investigação formal jornalística. Esse país está de cabeça para baixo.